eu te falar que a melhor forma de você conseguir potencializar o resultado dos seus investimentos e diminuir o risco que você está exposto é através da diversificação, você acredita? Bom, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo com vocês, então vem comigo até o final desse vídeo que eu garanto para você que vai valer muito a pena. Bom, quando falamos sobre investimentos, eu gosto de olhar investimentos como se fosse uma administração de risco, porque basicamente existe algo chamado balança de risco e retorno quando vamos aplicar o nosso dinheiro. Significa basicamente que quanto mais risco você está disposto a assumir, melhor tem que ser o retorno que aquele investimento promete para você, porque simplesmente não valeria a pena você correr tanto risco. Enquanto que quando você está correndo menos risco, o retorno que você vai ter daquele investimento vai ser menor do que um investimento mais arriscado. Com isso, investir nada mais, nada menos é do que uma administração de risco. Então existem investimentos que são extremamente arriscados, que têm um potencial de retorno gigantesco, e existem investimentos que são muito conservadores, que não vai te entregar o maior retorno do mundo, mas você consegue ter um retorno superior à inflação, como é o caso, por exemplo, do Tesouro Selic. Nisso, a melhor forma para você conseguir diminuir o risco que você vai estar exposto, do meu ponto de vista, é a diversificação, porque você com certeza já deve ter escutado aquela famosa frase: jamais coloque todos os ovos em uma mesma cesta. Isso é um princípio muito básico, porque simplesmente se você tropeçar, você vai deixar sua cesta cair no chão e você vai quebrar todos os ovos que você possui. Então a diversificação é a forma mais inteligente, é a forma mais eficiente de você diminuir o risco que você vai estar exposto quando você aplica o seu dinheiro. Então existem vários modelos de diversificação diferentes que você pode estar fazendo, e neste vídeo eu quero apresentar alguns desses modelos para vocês e também apresentar para vocês o meu modelo de diversificação de carteira e explicar para vocês o porquê que eu invisto dessa forma. E claro, se fizer sentido, talvez seja algo que você pode seguir, talvez seja algo que você pode se inspirar. Bom, outra coisa também que é fundamental da gente comentar quando a gente fala sobre essa questão de risco é que existe o risco sistêmico e o risco não sistêmico. O risco sistêmico é algo que vai acontecer, que não tem como você evitar, vai afetar todo mundo, e uma coisa eu tenho que te garantir: sempre você vai estar exposto ao risco sistêmico, não tem como você evitar esse tipo de risco. O evento que aconteceu durante o ano de 2020, que durou até comecinho de 2022, é algo bem claro do evento sistêmico. A quebra da bolsa lá de 1929 é algo sistêmico. A crise das subprimes em 2008 é algo sistêmico. O impeachment da ex-presidenta Dilma em 2016, que afetou todos os mercados dentro do Brasil, é algo sistêmico. Não tem como você fugir, não tem como você evitar esse tipo de risco, mas você diversificar, você vai estar conseguindo evitar o risco não sistêmico, que são riscos que vão acontecer em determinados segmentos. Então pensa, por exemplo, que amanhã vai ser divulgada uma nova lei que implica que para toda transferência bancária vai ser cobrado um percentual de 5% do valor como imposto. Você entende que isso é algo extremamente prejudicial, mas é algo que vai ser extremamente prejudicial principalmente para quem? Para os bancos. Então é algo que vai afetar principalmente o setor bancário. Não vai afetar necessariamente o agronegócio, não vai afetar necessariamente uma indústria farmacêutica, não vai afetar necessariamente uma empresa de transmissão de energia. Então existe o risco sistêmico e o não sistêmico. O não sistêmico a gente consegue usar estratégias financeiras para evitar esse tipo de risco, e é exatamente isso que eu vou passar para vocês agora. Bom, a primeira estratégia de diversificação de carteira que eu quero apresentar para vocês é uma estratégia muito legal e muito aplicada, principalmente nos Estados Unidos, que é uma estratégia que vai considerar o percentual do seu patrimônio que tem que estar investido em renda fixa e em renda variável de acordo com a sua idade. Então, basicamente, lá nos Estados Unidos eles aplicam essa estratégia da seguinte forma: se você tem, por exemplo, 25 anos de idade, você teria que ter 75% do seu patrimônio aplicado em renda variável e 25% do seu patrimônio aplicado em renda fixa. Dessa forma, cada ano que passa, você vai diminuindo o percentual que você tem aplicado em renda variável e vai aumentando o percentual que você tem aplicado em renda fixa. É realmente uma estratégia muito interessante, porque considera que quanto mais velho você é, menos risco você pode estar assumindo, porque se você perder dinheiro, você terá menos tempo à sua disposição para poder correr atrás do prejuízo que você tomou. Então eu considero como uma estratégia muito legal, uma estratégia muito válida para quem está começando a investir agora, e só que a gente tem que fazer uma pequena alteração, e ao invés de considerar como 100% total, eu acho que vale a pena a gente partir do início, já considerando que você precisa ter pelo menos 20%
100% do seu patrimônio aplicado em renda fixa quando a gente olha para o Brasil. Então, ao invés de você considerar 100%, considera 20%, considera 80%, porque você já vai ter 20% garantido aplicado em renda fixa. Então, se você tem os mesmos 25 anos de idade, você aplicaria 55% do seu patrimônio em renda variável e os outros 45% você aplicaria em renda fixa. Por que a gente considera que a renda fixa tem que ser priorizada olhando para o Brasil? Por um motivo muito simples, na verdade por dois motivos. Primeiro, historicamente o Brasil é um país que é conhecido como o país dos rentistas, é um país que historicamente sempre teve uma taxa básica de juros muito alta. Então por que você vai deixar de ter um ótimo retorno investindo na renda fixa, sabendo que se você for investir em ações, você pode ter anos e anos que você vai ter prejuízo e provavelmente você não vai conseguir superar a renda fixa. Então isso é um dos fatores. E o segundo fator é que o Brasil é um país ainda subdesenvolvido, é um país com muitas oscilações econômicas. A gente pode ter uma sequência de 8 anos, de 4 anos, de 6 anos, que a gente está em franco crescimento e depois a gente fica estagnado durante 10 anos e depois a gente tem uma queda e depois a gente sobe de novo, e assim é o Brasil. Eu gosto de usar uma associação de falar que o Brasil é como se você estivesse em cima de uma boia de piscina no meio do mar. E você não, se você for remando com a mão, você não vai para lugar nenhum, porque sempre vem uma onda e leva você de volta para trás. E quando você tá sentindo que você tá indo para uma direção porque a onda tá te levando, você nunca vai conseguir chegar na costa, você nunca vai chegar em alguma praia, porque sempre você é empurrado de volta. Então, o Brasil, do meu ponto de vista, ele é um país, sem sombra de dúvidas, que tem potencial para ser um dos países do G7, para ser um dos países mais ricos do mundo, só que o que acaba complicando quem acaba prejudicando o Brasil é o Brasil. Então a gente acaba sempre sendo essa boia no meio do mar que não vai para lugar nenhum. Bom, a segunda estratégia de diversificação de carteira que eu quero apresentar para vocês é a estratégia que eu sigo. A minha estratégia de diversificação de carteira, o racional por trás dela é simplesmente que eu acredito que quando a gente vai diversificar o nosso patrimônio, a gente tem que ter, primeiro de tudo, uma diversificação entre segmentos de investimento, entre diferentes classes de ativos. Então, não aplique 100% do seu patrimônio em renda fixa, não aplique 100% do seu patrimônio em ações, não aplique 100% do seu patrimônio em renda variável, em fundo imobiliário, qualquer coisa que seja, diversifique em diferentes classes de ativos. Depois que eu faço essa diversificação entre diferentes classes de ativos, eu vou procurar fazer uma diversificação entre diferentes segmentos dentro daquelas classes de ativos. Então, quando eu olho, por exemplo, para ações, eu não vou investir 100% do meu patrimônio em banco. Então, eu não vou ter 5 ações na minha carteira e elas vão ser Nubank, Banco Inter, Itaú, Santander e Bradesco. Para mim não faz sentido nenhum eu fazer isso, porque eu vou estar tendo uma exposição 100% ao risco não sistêmico que eu apresentei para vocês aqui, e com isso eu vou estar aumentando demais o risco que eu estou exposto. Então, para mim faz muito mais sentido, se eu gosto muito do setor bancário, ter no máximo 2 ações de banco, mais uma ação de empresa de energia, uma ação de indústria, uma ação de uma empresa prestadora de serviço, uma ação do setor farmacêutico, uma ação de uma empresa do setor de pet, e assim vai tendo uma diversificação entre diferentes segmentos, porque assim eu consigo diminuir o risco que eu estou exposto, e se acontecer qualquer eventualidade em qualquer um desses segmentos que eu invisto, eu sei que vai ser afetado um pequeno percentual do meu patrimônio, mas não ele como um todo, porque eu não investi tudo no mesmo lugar, não coloquei todos os ovos na mesma cesta. Então, depois que eu fiz a diversificação entre classes de ativos e a diversificação entre diferentes segmentos dentro da mesma classe de ativos, eu vou fazer a diversificação entre países. Eu acho que isso é fundamental. Você não pode hoje no mundo globalizado que a gente vive, concentrar 100% do seu patrimônio apenas no Brasil. Hoje existem instrumentos que torna muito fácil você conseguir investir em países desenvolvidos como os Estados Unidos, investir na China, investir na Europa. Então você ficar limitado a investir apenas no Brasil é um risco muito grande que você corre, porque querendo ou não, nada impede que o Brasil se torne uma Argentina, uma Venezuela nos próximos anos. Então, para evitar esse tipo de coisa, sempre é bom ter uma exposição internacional também. Bom, e com esse racional, eu montei a minha carteira de investimentos, que ela é da seguinte forma: 25% do meu patrimônio eu invisto em ações nacionais, 25% eu invisto em ações internacionais, 25% eu invisto em fundos imobiliários e 25% eu invisto em renda fixa, que é o que eu chamo do meu caixa. Aí, de acordo com o momento econômico, de acordo com como estão sendo as coisas, eu vou escolher alguma dessas 4 caixinhas, eu vou reduzir 5% da exposição que eu tenho nelas para poder estar investindo
investindo no que eu chamo de Coringa. O Coringa vai ser 5% do meu patrimônio que eu posso investir em qualquer investimento, não importa o risco que ele tenha, pode ser o negócio mais louco do mundo, porque é basicamente o percentual do meu patrimônio que eu vou estar colocando ali, que eu sei que mesmo que eu perca os 5% inteiro, os outros 95% do meu patrimônio que está investindo nessa estratégia vão em pouquíssimo tempo recuperar esse prejuízo que eu tive de 5%, mas existe a chance de eu conseguir acertar um próximo Bitcoin, acertar uma próxima Magazine Luiza, pelo menos até 2020, acertar realmente algo que tem um potencial de retorno gigantesco. Por esse motivo que eu tenho o Coringa, essa carta na manga para poder estar utilizando e estar exposto nesses ativos mais arriscados. Bom, então para concluir esse vídeo com vocês, igual eu falei para vocês, eu acho que se você quer entrar no mundo dos investimentos, você precisa ter um patrimônio diversificado, você precisa diversificar da melhor você precisa diversificar da melhor forma possível o seu dinheiro para diminuir o risco que você está exposto, e com isso você vai ter muito mais chance de se tornar um investidor muito bem sucedido com o passar dos anos. Bom, espero de verdade que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço que você clique aqui embaixo no botão de gostei, se inscreva no nosso canal caso não seja inscrito ainda, e fica atento com o nosso canal aqui, ativa o sininho de notificações, porque a gente libera aí 3 vídeos toda semana, segunda, quarta e sexta, 7 horas da noite. Então se você quer ter certeza que sempre você vai estar sendo avisado quando um vídeo novo nosso vai ao ar, ative o sininho de notificações, que assim você não corre o risco e você tem certeza que você vai ser avisado do nosso próximo vídeo, beleza? Bom, espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.